Salve, salve, rapaziada. Estou aqui hoje com Halisson, mais conhecido como B-Boy House. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse é um videocast produzido para a disciplina de Fundamentos da Dança do nosso professor Alan Lourenço. Bom, e a gente está aqui para bater um papo descontraído com o B-Boy House e saber um pouco mais da história dele, da trajetória dele, né? Vou começar uma apresentação pessoal, breve, né? Fala um pouquinho de você pra gente. Então, rapaziada, salvão pra geral aí que tá assistindo. Pô, meu nome é Halisson, mais conhecido como House, ou como B-Boy House, né? E já tem 11 anos que eu tô aí na cultura hip hop, faço parte da cultura hip hop. Venho dançando, praticando uma dança aí já há 11 anos. E é isso. Nessa trajetória, conhecendo muitas pessoas, muitos lugares, e hoje estamos aqui podendo compartilhar um pouco disso com vocês. Maravilha. E como começou essa sua jornada no breaking, né, e na cultura hip hop? Conta pra gente um pouquinho. Pô, pra falar a verdade, bem antes de eu começar a dançar, eu já havia uma galera assim no primário, né, no colegial. Eu estudava em uma escola municipal, tinha uma rapaziadinha que toda vez no recreio, eles tiravam o tempo do recreio para estar dançando. E eu ali naquele meio sempre vendo, mas eu era como eu posso me dizer, tipo muito vergonhoso. Eu era muito vergonhoso, não tinha, sempre tive vontade de aprender, de chegar junto, mas tinha esse impasse, né? Que era a vergonha, que não deixava eu chegar junto com a galera. E foi passando o tempo e eu sempre com essa vontade de aprender, mas tinha vergonha que me atrapalhava. Eu falei, não, pô, vou deixar isso quieto. Mas o tempo foi passando, passou alguns anos e tinha uma feira próxima ali de casa também, que tinha uma rapaziada que ia pro final da feira pra ficar dançando o break, fazendo pop, lock, o break mesmo, o robozinho como as pessoas falam, né? E eu vendo aquilo ali, eu falava, pô, mano, eu acho isso maneiro, eu quero fazer isso também. Mas, novamente, aquele sentimento de vergonha não deixava eu me enturmar para aprender, né? E depois de mais alguns anos, eu estudava, estava finalizando o meu ensino médio ali no terceiro ano. Eu conheci uma mina que estudava em uma escola de dança. E ela me via assim, ela falava, pô, você tem um estilo maneiro, você podia dançar, vamos um dia comigo para você ver, só para você fazer uma aula experimental e tudo mais. E eu fiquei naquela, será que eu vou, será que eu não vou? Acabou que eu fui. Pô, desde então eu tô aí até hoje. O bagulho me pegou de um jeito que, tipo, foi papo de amor à primeira vista mesmo, tá ligado? Um amor que você já estava, na verdade, cozinhando ele há muito tempo já, né? E Sim, foi sim. essa pessoa, qual é o nome dela? Pô, eu não vou me lembrar, Mas mas essa pessoa fez um favor pra gente, sim, né? sim, foi um favor muito grande pra mim mesmo. Com Porque, certeza. porra, então, tipo, chegando nessa escola, eu comecei a fazer e depois eu falei assim, pô, mano, eu vou dar continuidade nisso. E o professor dessa escola também, ele já tinha um grupo de break. Ele falou assim, pô, você tem desenvoltura pro break, para ser b-boy. Você não quer fazer parte do meu grupo, da minha crew? Entra pra minha crew, vamos treinar, vamos praticar. E estamos aí até hoje. Que maravilha. É a arte dos encontros, né? Na Sim, nossa vida de artista é fundamental com certeza. encontrar pessoas, né? Que se interessam pela nossa arte. Que bom que você teve essas pessoas aí na sua vida. E como foi esse o desenvolvimento nos primeiros anos, né? Depois que você assumiu que era isso que você queria fazer, como que foi desenvolver isso? Pô, no início foi muito difícil, foi complicado, porque quem é b-boy sabe o que é ser b-boy. É uma da dança que mais te desafia, né? Desafia seu corpo, porque quando você dança break, você movimenta cada parte do seu corpo. Então, você está sempre fazendo coisas que impressionam bastante.
que desafiam a gravidade, desafiam a lei da física, né? Então, para mim, como para qualquer outra pessoa, não foi fácil. Eu comecei, mesmo eu sabendo que eu queria dançar, eu ainda tinha isso de vergonha de me expressar, porque eu sou um cara que sou muito musical. Então eu conecto com a música, eu sei dançar dentro da música. Então no começo eu não sabia, é claro. Hoje eu estou bem mais evoluído, me desenvolvi bem mais. Mas no começo, como eu tinha bastante vergonha, eu não conseguia ir para frente, porque eu me retraía. Falava, pô, será que tá maneiro eu fazendo isso? Então foi muito difícil, como para pegar outros movimentos também, de força, de dificuldade. E mas com o passar do tempo eu fui assimilando as coisas, fui entendendo que o difícil não é impossível. Então eu consegui me sobressair e estamos em busca da evolução, né? Estamos evoluindo. Maravilha. Teve alguma coisa que influenciou para você perder um pouco essa limitação da vergonha? Você fez alguma coisa? Foi um momento que você acreditou no seu trabalho, que você parou de ter vergonha? Ou você ainda tem essa questão ainda de timidez? Como é que está essa situação? Bom, graças a Deus hoje, zero timidez, acabei com isso, né? Hoje eu tô bem mais solto, bem mais fluido, né? Mas o que me ajudou foi eu parar e pensar, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Porque se é uma coisa que eu gosto tanto, se é uma coisa que eu estou fazendo, que eu estou me dedicando para isso, por que então que eu vou deixar algo como a vergonha me atrapalhar a fazer uma coisa que eu gosto tanto de fazer? Então foi isso, foi abrir os olhos que isso é uma coisa que ia me prejudicar. Então, a partir do momento que eu abri e entendi que não posso ter vergonha para estar fazendo isso, foi quando eu tive essa virada de chave. Que maravilha, ótimo. Aqui vamos falar um pouquinho de experiências e atuação social, né? Você mencionou ter dado um workshop e feito apresentações em escolas e instituições. Como que essas experiências impactaram sua vida e sua visão, né, sobre o breaking? Sim, no começo, assim que eu comecei, acho que depois de um ano que eu comecei a dançar, eu tive a primeira oportunidade de estar fazendo uma apresentação numa clínica de reabilitação de pessoas usuárias de drogas, né? E isso para mim foi uma coisa que me tocou bastante, porque eu estar em contato com essas pessoas, fazendo aquilo que eu gosto, mostrando para elas que tem outras coisas que elas podem se envolver, que elas podem se distrair, isso para mim foi uma coisa muito doida, muito doida de sentir, assim, foi um sentimento muito doido mesmo. E apresentações em escola também, eu já dancei na escola que eu estudava, e ter o contato com criança, com pessoas mais novas, com os jovens, com as crianças, ver eles vir pra cima de você e falar, poxa, eu gostei bastante, eu quero aprender, me ensina isso, e pá, como que eu faço para aprender? Isso é um sentimento muito bom de se sentir, de tipo, pô, eu faço uma coisa que atrai olhares, atrai pessoas ao meu redor que realmente gostam, entende? Então, porra, É gratificante, é né? muito gratificante, é uma experiência muito boa. E em contexto social, é a maneira que as pessoas te vê, né? Porque não tem só o pró, tem o contra também. Porque muitas pessoas que não acreditam naquilo que você faz, às vezes te julgam, às vezes te julgam mal, falam, não, vai fazer outra coisa, isso aí não é carreira, isso aí não é uma coisa que vai te dar dinheiro, vai procurar estudar, vai procurar se formar em outra coisa, vai procurar uma profissão. Eles acham que isso não é uma profissão, mas para mim é sim uma profissão, como para outras pessoas. E já tem outras pessoas que apoiam, que chegam e falam, poxa, você faz um trabalho muito bonito, continue, não para, você me inspira.
a, por mais que a pessoa não dance, mas eu inspiro ela a dar continuidade naquilo que ela faz, porque ela vê que é uma coisa que você tem que ser muito resistente mesmo no meio da sociedade, por estilo, por questão social de trabalho, que a gente vive num mundo capitalista. E o artista, o bailarino, o b-boy, o breaker, ele é um cara que tem que estar sempre quebrando regras, quebrando limite, em visão a isso, ao contexto social. Então é uma coisa muito boa também. É profundo, né? Assim, impacta a vida das pessoas, tem o poder de impactar a vida das pessoas de várias maneiras, Sim. né? A arte, e nesse caso a dança, né? Qual foi o retorno que você mais se lembra de uma dessas apresentações ou oficinas, dessas situações que você pôde falar? Poxa, foi quando eu fui fazer uma apresentação em uma casa de menores infratores. Tinha um rapaz que eu conhecia ele estava cumprindo uma pena assim. Ele tinha que ir para essa casa para estar tendo conversação com psicólogos, com pessoas também de outros meios, como da arte, pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, né? De estar tentando resgatar esses jovens. E por um acaso, quando eu fui dançar, tinha um rapaz lá que eu conhecia ele. E, porra, ele chegou pra mim e falou, porra, mano, é muito maneiro, eu nem sabia que você tava fazendo isso e tal, eu já te conheço há um tempo, você dança pra caralho, eu também tenho vontade, eu quero aprender e tudo mais. E depois de um certo tempo, esse rapaz veio a falecer, né? Ele morreu. Então, isso pra mim foi bastante forte, porque me tocou bastante pelo fato de eu ter esse contato com ele, né? De eu conhecer ele, de ver que ele foi por um caminho que não foi legal, foi um caminho que ocasionou a morte dele. Então, isso pra mim foi uma coisa que me marcou bastante, ter esse contato com essa pessoa. E levar essa mensagem e essa oportunidade para outras pessoas é como se você estivesse livrando essas outras pessoas desse mesmo destino que ele teve, né? Sim, com certeza. Realmente é bem impactante mesmo. Como você vê a importância da cultura hip hop em espaços sociais e educativos? Porra, eu vejo como uma expressão, uma libertação que está precisando bastante, precisa mais isso, precisa mais a arte, precisa mais a dança, precisa mais a cultura hip hop em si, o grafite, o breaker, o MC, precisa mais disso na nossa comunidade, porque a cultura hip hop, ela salva, assim como ela salvou eu, ela está salvando várias outras pessoas todos os dias, porque o que a gente mais vê na sociedade é a desigualdade social. Eu como por exemplo, eu sempre olhei para outras pessoas e via as pessoas com condições diferentes da minha. Eu sou uma pessoa de classe baixa, né? Então eu sempre tive vontade de ter as coisas e não tive. Então muitas das vezes o jovem de hoje em dia olha uma roupa, olha um tênis, olha um telefone, ele quer ter aquilo. E de imediato o familiar não tem a condição de proporcionar aquilo para ele. Então o que chama é o crime, é as drogas. Então a cultura hip hop, ela vem e tira, fala não, você não precisa disso. Tá ligado? Você não precisa disso para ser feliz. Você tem a dança, você tem um grafite que você pode se expressar, você tem um MC que você pode fazer uma rima, você pode cantar. E você pode se profissionalizar Sim, e rentabilizar essa arte também. você pode estar se aprofundando e se profissionalizando na área que você escolher ali, que você mais se identificar. Então, ela te tira desse meio, né? Então é muito importante, está faltando bastante incentivo do governo, faltando incentivo da sociedade em si
para que isso aconteça mais no nosso meio. Você é um atleta, né? Você participa também de competições. Também. Como é essa preparação, né, para uma competição de break? Pô, falar a verdade mesmo, é uma preparação muito árdua. Tem que ser muito comprometido, tem que ter foco. Você tem que abdicar de bastante coisa que o jovem de hoje em dia está mais focado em se divertir, em viver aquele momento. Então, quando você se torna um atleta, você tem que abdicar de muita coisa. Você tem que deixar de lado, às vezes, uma diversão do final de semana, porque exige foco, exige o seu corpo, exige a sua saúde mental, exige a sua saúde física. Então você tem que estar bem, você tem que estar bem mentalmente e fisicamente. Então, quando é para me preparar para um evento, para uma competição, tanto nacional quanto internacional, eu procuro manter o foco e esqueço de tudo. Foco em alimentação, foco nos meus treinos, foco em exercício, foco em manter a minha sanidade mental bem, entende? Então eu tenho que me abdicar de várias outras coisas que as outras pessoas às vezes não dão conta. Então, para se preparar para uma competição envolve muita coisa. Mais uma vez, o amor pela arte ditando as regras, né? Você teve Sim, que abandonar a vergonha, agora teve que adquirir uma disciplina, né? sim. Legal. Bom, ainda dentro desse assunto, né? Você já participou de eventos fora do estado e até fora do Brasil. Queria que você contasse pra gente um pouquinho aí dessas experiências, né? O que mais te marcou. Pô, muito maneiro. Tipo, assim que eu comecei a dançar no final de 2013 para 2014. Então, um ano e pouco depois que eu comecei a dançar, eu já fui participar de um evento em São Paulo, que o nome do evento é Battle of the Year. É um evento que ocorria, eu acho que, se eu não me engano, não está tendo mais, mas todo ano tinha, numa cidade chamada Campinas, no interior ali de São Paulo, e é uma batalha internacional que seleciona os melhores grupos para estar mandando para fora do país, para representar o Brasil. Então, tipo, para mim foi uma coisa muito marcante. Um ano e pouco depois que eu iniciei ali na dança, tá indo participar de um evento dessa proporção, entende? E, porra, depois disso, já fui para o Rio de Janeiro também, Brasília, fui para outra cidade de São Paulo. É, tipo, porra, participei de alguns eventos também fora do Brasil. É, viajei para Bélgica, viajei para Inglaterra, viajei para Portugal, para Espanha. É, entre esses 4 países eu consegui participar de um na Bélgica, numa cidade chamada Louvain. Eu não vou saber pronunciar porque é francês. Francês é muito chato. Porra! Mas eu fui para esse evento, tive a oportunidade de conhecer outros nomes renomados também da dança, que me inspira bastante a dar continuidade na dança, a continuar a treinar, continuar meu foco. E, porra, a experiência é muito doida, porque eu nunca me imaginei saindo fora do país. E quanto mais fazendo isso, né, dançando, que era uma coisa que no início tanta gente me criticou, tanta gente falou, pô, isso não dá futuro, foca em trabalhar, vai assinar a sua carteira, vai estudar. Então, olhando hoje quando eu olho para trás e falo assim, porra, mano, graças a Deus eu dei continuidade, não desisti, não me abalei com o Você que eu acreditou escutei, né? nisso também? Sim, acreditei. E é isso, acreditar, pô, tem que acreditar. Geralmente essas pessoas que se colocam dessa maneira, né, limitando a gente em relação à nossa arte, geralmente são pessoas que têm dificuldade de percorrer, né, correr atrás dos próprios sonhos, assim. E aí, por gostarem muito da gente, às vezes, porque isso a gente se depara muitas vezes no nosso meio de pessoas próximas, né, às vezes nossa família, nossos amigos,
E é uma forma que a gente tem de realmente se afirmar, né? Sim. Assumir aí a nossa arte e incentivar, inclusive, essas pessoas para que elas corram atrás dos seus próprios sonhos, né? A gente tendo coragem, a gente inspira outras pessoas a ter coragem também. Bom, falando sobre o futuro, né, e aspirações e inspirações para coisas futuras, você tem algum projeto em andamento ou algum plano para o futuro que você possa compartilhar com a gente? Olha, para ser bem sincero, eu tenho alguns projetos sim, futuramente. Futuro bem próximo, por um acaso. Mas eu sou uma pessoa que é muito chata. Enquanto eu não tenho certeza 100% daquilo, eu não gosto de estar fazendo essa divulgação. Mas eu posso adiantar que vem coisa boa, hein? Vem Vem coisa novidade boa. por aí. Maravilha. Quem não acompanha nosso trabalho pode estar acompanhando nosso trabalho, porque vem coisa boa, vem novidade. É isso, mais um motivo para a gente acompanhar seu trabalho nas redes, né? Falando nisso, aproveitar aí onde o pessoal que quiser saber mais do seu trabalho, onde é que pode te encontrar. Pô, ultimamente eu tô utilizando só o Instagram, tô usando só o Instagram, né? E meu WhatsApp. O WhatsApp eu uso mais como forma de trabalho, comunicar, marcar, faço uma agenda e tudo mais. Mas o arroba do meu Instagram é @bboy.house. Bboy, B-B-O-Y, ponto, de ponto final mesmo, House, H-A-L-L-S. House, como a bala mesmo. Bala House, House preto, pô. B-Boy House. Segue lá, lá vocês vão encontrar todos os meus trabalhos. Vou estar sempre postando, tipo, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso, mas estou melhorando a cada dia. Tá utilizando essa plataforma, né, como divulgação do meu trabalho, campeonato também. Lá já tem alguns vídeos meus, tem algumas imagens também. E vou estar sempre postando, agora bem mais, né? Porque vem coisas pela frente, então a gente tem que estar sempre ativo. Então segue lá, vocês vão estar acompanhando tudo. E é isso, apoiem lá sempre o nosso trabalho. E fé, vamos. B-Boy House está na ativa, B-Boy House está como? A todo vapor aí, pra cima. É isso aí, é isso aí. Bom, já que seguindo ali uma linha do tempo, né, da sua evolução, então vamos partir do princípio aqui de quando você começou a ver isso como uma carreira profissional também, né? Hoje você consegue se manter da sua arte, desse seu trabalho? Você ainda enfrenta dificuldades em relação a isso? Sim, para falar a verdade, eu ainda encontro sim várias dificuldades para estar vivendo, me mantendo da minha dança, da arte, porque infelizmente a gente vive em um país que não valoriza, né? Não valoriza a arte em si, não só a dança como outros tipos de arte. A arte em si ela não tem tanta visibilidade quanto outras coisas. Mas graças a Deus hoje eu consigo sim estar fazendo viagem, consigo estar me mantendo, mesmo que seja ali na risca, seja pouco, mas eu consigo estar fazendo o trabalho com a dança e me mantendo pelo menos aqui no básico, né? Mas tem muita coisa para melhorar ainda e infelizmente eu gosto bastante do meu estado, da minha cidade, mas Goiânia, Goiás é um dos estados também que perde bastante para outros estados, porque eu já morei no Rio de Janeiro, já fiquei um tempo também em São Paulo e nesses outros estados eu consigo me virar melhor, eu consigo viver, consigo me manter e consigo ganhar bem mais dinheiro do que aqui na minha própria cidade. Então eu estou sempre tendo que estar fazendo esse Essa ping-pong, ponte, né? Uhum. Essa ponte, esse ping-pong. Compreendo. Sempre indo para São Paulo, indo para o Rio de Janeiro. E o bom é porque eu consigo fazer várias conexões, né? Consigo conhecer pessoas novas, outros lugares O e que é estou sempre, fundamental, né? Para sua vida sim, de artista. estou sempre me renovando. Então, por um lado é ruim, mas por outro lado também é bom. É basicamente isso. Maravilha. Muito bom saber
É muito bom que as pessoas tenham acesso a essa sua história, né? E para as pessoas que sentem essa vontade, assim como você lá no passado, né? Aquela vontade de ir, mas uma resistência, né? Que mensagem que você poderia passar para elas hoje? Pô, papo reto mesmo. Só vai, segue em frente. Se você tem um sonho, se você gosta de fazer alguma coisa, seja arte, seja instrumento, seja o que for, só vai, dá continuidade. Se você iniciou, começou, não para, não para, porque desde o tempo que eu comecei eu tive vários imprevistos, vários empecilhos, várias pedras no caminho e eu sempre parando. Então, que eu estou focado mesmo na minha arte, na minha dança, em competição, em tudo aquilo que eu acredito que eu sempre gostei, tem 2 anos, para ser bem exato. Então, hoje eu vejo que se eu tivesse dado continuidade, se eu não tivesse dado ouvido, ou se eu não tivesse deixado as dificuldades me atrapalhar, hoje eu poderia estar muito mais avançado. Mas e que bom também que teve isso, porque hoje me fez bem mais forte. Hoje eu estou bem mais resistente para qualquer coisa que venha bater de frente com o house. Que venha bater de frente com o house, com o b-boy, tem que ser o triplo de dificuldade, porque nós temos disposição. Graças a isso tudo que a gente passou. Então, se você tem um sonho, seja na arte, seja em qualquer coisa, só vai. Não dá ouvido para coisas, para pessoas que infelizmente deixou o sonho morrer. Então, continua, só continua, que sua hora vai chegar, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Não se limite por qualquer coisa, dá continuidade. Maravilha. Tem um detalhe aqui, né? A Norocity, que a gente não Sim, falou. pô, Queria que porra. você finalizasse aí, falando, né, desse movimento, já que há muitos anos já acontece, né? E a sua participação dentro desse movimento. Sim, a Norocity é um movimento de quebrada, é um movimento real mesmo, real, rua. Norocity, como o nome fala, Norocity de Noroeste, que é a região noroeste de Goiânia, é o extremo fundão que todo mundo desacredita, é o fundão. É o fundão que é desacreditado, mas é o fundão que só tem monstro, que só tem artista foda. Seja na arte, seja na dança, seja no MC, seja no grafite, tudo você vai encontrar lá na Noroeste, na Norocity. Norocity tem um projeto, vai virar uma... A gente vai virar uma associação, obrigado. Vai virar uma associação, a gente tem um projeto para virar uma associação, então, porra, é muito foda. Eu tenho muito orgulho de onde eu vou, eu carrego o nome Norocity, né? Eu tenho uma camisa que, porra, já foi pro Rio de Janeiro, já foi para São Paulo, já foi para vários estados, então, tipo, eu levar o nome Norocity, eu carrego comigo, outras pessoas de outros estados tá conhecendo a Norocity, porra, é muito gratificante ser desse extremo fundão que ninguém acredita, tá ligado? Mas nós acredita, nós que é de lá, nós faz acontecer, faz o bagulho acontecer. E vamos levar para fora do país também essa porra, vamos conhecer esse nome fora do país também, pô. E com certeza a Norocity tem muito orgulho de ter você como representante aí, Brasil afora e mundo afora, né? Uma satisfação imensa, a gente agradece, né, o meu grupo de trabalho, vamos colocar os créditos de todos, mas já agradecendo aí, Gleison, Celestino, Adriano, Gisele, mais uma vez gostaria de te agradecer. Que isso, meu nome é Débora, também estamos aí nessa carreira da produção, da arte, e a gente deseja muito sucesso para você na sua caminhada. Obrigado, que isso. Muito obrigado. Sucesso mesmo, muito axé, muita luz, e que você siga aí impactando mesmo muito por onde você passar aí, mundo afora mesmo. A gente deseja muito sucesso e agradece muito a sua generosidade de participar aí do nosso trabalho, do nosso videocast. Que isso, eu que agradeço mais uma vez, agradeço o convite.
É muito bom, muito importante estar aqui também, participando com vocês. E é isso, agradeço também de coração pelo convite. E marcha no que é, marcha no progresso. É isso aí. Muito obrigada.